Primeira República. Teacher, essa Primeira República é aquela que eu chamo de República Velha? Essa mesmo, tá? Só que toma cuidado aqui, mais uma dica pro Enem bem bacana. Galera, eu não gosto de chamar de República Velha por uma questão muito simples. É um termo muito pejorativo. E esse termo ele foi cada vez mais trabalhado a partir de uma era Vargas, que buscou a construção de um chamado Estado Novo. Não é verdade? Então, você, República Velha. Tudo bem, eu confesso para vocês, eu não tenho saudade nenhuma dessa Primeira República. Não tenho mesmo. Não tenho, tá? Agora, ela foi o maior Estado de Direito que a gente teve. Se parar para pensar, foi a Constituição que mais tempo durou até agora, tá? A Constituição Republicana, claro, né? Que mais tempo durou. A Imperial foi a que mais durou, na de 1824. Mas Republicana foi a que mais durou. Né? Essa Constituição, então vou até começar falando disso aqui, ó. Constituição. A Constituição de 1891, ela vai perdurar até o golpe de 30, gente, até a Revolução de 30. Então são 39 anos de uma Constituição republicana. Nenhuma outra durou tanto. Pensa aí, ó, depois ó, de 30, a gente não tem Constituição até 34, mas aí 34 tem uma outra Constituição, a segunda, que dura até 37. 37 tem a terceira, que dura até 45. Em 46 tem a quarta, que dura até 64. 67 tem a quinta, né? 67 tem a quinta, perfeito, que vai durar até o que? 85, né? 86, 89 nós temos a nova Constituição, 88, né? Na verdade, perdão, 86 temos a Constituinte, em 88, 1988, nós temos a nossa última Constituição Republicana, que essa dura até hoje. A gente até está caminhando, eu acredito que essa nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, eu espero com todas as forças que ela dure mais de 39 anos, tá? É uma bela Constituição, ela veio aí reparar uma série de desafios da sociedade brasileira. Então, tudo indica. Quer ver? Vamos lá, de 88 tem quanto tempo? 12 anos até 2012, com 16, 28. Caraca, fui rapidinho. Mais 11 aninhos a gente empata as Constituições. Vou dizer mais, vai ter festa, hein? Quando essa superar, quando a outra fizer 40 anos de Constituição, 40 anos de Constituição vai ser, vou te falar agora, 9, 18, 28, aí você, ai, que bobo, né? Em 28, né, em 2028, faremos 40 anos da Constituição e ela vai virar então a Constituição que mais tempo durou e aí a gente vai fazer uma grande festa nas ruas. Caraca, já vi tudo, cara, eu aí vivendo mais, aí eu vou poder falar, me lembro como se fosse hoje, as pessoas vão achar que eu tô de sacanagem. Olha pra cá então, a Constituição de 1891 é uma Constituição muito importante. Ela estabelece, então, a República Presidencialista Federalista do Brasil. E tá aí uma característica muito importante dela, né? Que é o federalismo, que a gente falou. Que aí é aquele choque, né, do unitarismo que tinha no Império e agora o forte federalismo da nossa. Inclusive, é a Constituição que estabeleceu o maior grau de federalismo na história do Brasil. Porque você sabe, por exemplo, que compara o Brasil com os Estados Unidos, né? Complicado, né? A gente comparar o federalismo brasileiro com o federalismo americano. Os Estados Unidos, cada estado americano, ele tem uma constituição que é muito, muito forte, com várias, inclusive, diferenças em relação aos demais estados. Quer ver um exemplo fortíssimo sobre isso? Pena de morte. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte. Legalização, por exemplo, de algumas substâncias como a maconha. Em alguns estados é permitido o uso recreativo da maconha, em outros estados não é. Então, você tem aí casos polêmicos, inclusive, né, bastante importantes para as sociedades, e você tem cada estado lá com a sua autonomia para definir. O que não acontece aqui no Brasil. Nosso federalismo ele é bastante moderado hoje em dia. Agora, essa Constituição aqui foi, sem dúvida nenhuma, que estabeleceu um grau de federalismo maior. Até porque essa Constituição aqui, sim, ela foi por ampla influência do modelo liberal norte-americano, tá? Forte influência desse modelo liberal norte-americano, estadunidense, ó, Estados Unidos da América. Tudo bem? Então, forte federalismo, presidencialista, e aí tem uma questão aqui muito importante que aparece muito nas nossas provas, que é a questão do voto, né? Primeiro, que é um voto extremamente restrito, né? Aquela questão de que, poxa, a mulher... Tem um debate isso, né? Mas vamos lá. Aqui, na verdade, quem era previsto claramente votar, né? Que eram os homens. Tudo bem, não é um voto censitário, cuidado.
mas são homens alfabetizados, não podiam soldados, baixo clero, mendigos, né, ex-escravos. Então, assim, você tem uma limitação gigante desse voto, tá? E as mulheres, tem até um historiador que fala sobre isso, não é que fique claro nessa Constituição que a mulher estava proibida de votar. Mas era uma sociedade na qual não se cogitava o voto feminino, então ele também não estava previsto. Mas não é escancarada a proibição, até porque, olha, isso é um debate muito bacana, né? A gente vai fazer agora aqui por falta de tempo, mas coisa interessante, pô, tem coisa que você não precisava falar, né? Como assim mulher votar? É uma sociedade tão machista, tão patriarcal, né? Que assim, não, como assim mulher votar? Não precisa nem botar no texto, escrever na Constituição que a mulher está proibida de votar era um contrassenso. Olha que ponto chega, né? Talvez as pessoas hoje não entendam os grandes desafios, né, o grande desafio ou os grandes desafios das mulheres, né, essa coisa de lutar contra a cultura do estupro, lutar contra a sociedade machista de uma forma geral, lutar por igualdade de gênero em várias situações. A gente não entende o grau de desrespeito à autonomia da mulher, né, em relação ao seu próprio corpo, às suas escolhas, é surreal. Tá? Então, assim, a gente às vezes não enxerga. É o que eu falo, não tem como discutir feminismo se você não parar para pensar na história do Brasil como um todo. Como não tem como você discutir preconceito ou até política de cotas e tal, né? Leis afirmativas, projetos afirmativos, né, em relação à igualdade racial, se você não estudar a escravidão e os efeitos dela no país. Não estou falando que você tem que concordar ou não com uma coisa ou outra. Eu estou falando que você tem que pensar, que na hora que você for discutir essas coisas, você tem que lembrar disso, tem que estudar isso. Tá? Então é uma coisa bem, bem pesada. Mas outro aspecto que eu quero colocar aqui, não são só das restrições, mas também da ideia de um voto. Olha isso, direto e aberto, tá? A ideia de um voto direto e aberto traz pra gente uma série de consequências muito importantes. Claro que não é só isso, né? Pense numa população que não participa da política nacional, não era estimulada, não havia um letramento político, até hoje não há, né? Hoje ainda é muito lento esse processo. Tá? Você tem aqui a República dos Bestializados, lembre-se, né? O livro de José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, quando ele diz que a população assistiu a bestializada esse processo da proclamação da República, que ela não participou ativamente desse processo, né? Então, assim, caramba, você tem uma grande parcela da população carente, faminta, sem acesso aos princípios básicos, às questões básicas para a sua cidadania. Então você pega esse conjunto de fatores, né? A ausência de um Estado extremamente liberal, eu acabei de falar assim, uma república extremamente liberal, inclusive, agora esqueci o nome dele, um grande historiador da UF, falo dele direto. Agora, daqui a pouco vem. Ele organizou, né, um processo de compilação de trabalhos, né? Escreveu alguns livros sobre as repúblicas brasileiras, lá da UF, esse sujeito. Né? E ele... tá aqui, na ponta da língua. Tá aqui na têmpora. E ele escreveu... E o livro que fala sobre a Primeira República, ele chama do Tempo do Liberalismo Excludente. Tá? É só jogar aí também, né, que aparece pra gente. Caraca, me fugiu aqui, o organizador, né? Tempo do Liberalismo Excludente. Gente, por que ele fala isso? Porque é um liberalismo muito forte, onde o Estado brasileiro não atua para gerar bem-estar social. Não é à toa que o que vem depois disso, depois da crise de 29, depois da crise desse modelo liberal, são os governos intervencionistas, os governos mais nacionalistas, né? O caso aqui nosso da era Vargas, Getúlio Vargas, a partir de 30, era um governo claramente intervencionista, buscando política de bem-estar social, né? O welfare state, né? Então lá dos Estados Unidos, idem no seu New Deal, aqui na Europa, governos intervencionistas também vão se difundir. Tá bom? Então isso é importante. Então é uma república liberal excludente. Então você pega esse conjunto de fatores e você vai entender, por exemplo, a questão do voto e a questão política. Né? Você vai entender aqui, por exemplo, vamos envolver aqui o voto e você vai entender um processo de voto de cabresto. Olha aí, o curral eleitoral. Né? Então, e aí isso vem de uma estrutura, inclusive política, bem complexa, tá? Onde o presidente da República, ele para conseguir governar, gente, olha que coisa complexa, né? Imagina naquela época, tá?
1898, vamos botar aí o segundo presidente, né? Campos Salles, o segundo presidente civil, presidente paulista. 1898, para você governar um país do tamanho do Brasil, sem internet, sem grande parte dos meios de transporte que você tem hoje, né? Sem voos comerciais, sem... Cara, como é que você conversa? Se hoje ainda é difícil você fazer esse contato com todos os estados, com todos os governadores, imagina como era nessa época. Para governar um país, ou para tentar governar um país, era fundamental você criar alianças com os governos dos estados, que eram importantíssimos nas alianças dos governos municipais, e que, por sua vez, tinham que buscar alianças com lideranças locais. Com lideranças locais, Jé. Tá? Jé. Tá, Jé? Então você tem uma estrutura, e aí quem idealiza esse processo, quem na verdade mapeia esse processo é o Campos Salles, quando ele chama a política dos estados, onde o presidente faz trocas de favores políticos com os governadores, né? Aquela coisa do... Então, troca a questão financeira, troca de apoio. Os governadores, por sua vez, fazem essa troca de favores e acordos, né, com os seus prefeitos, né, os chefes municipais, como a gente chamava na época. E os prefeitos, os chefes municipais, procuravam as lideranças, né, os grandes proprietários, aqueles que tinham grande parte de trabalhadores ali trabalhando para eles e que podiam, então, nesse caso, né, controlar esse voto e garantir o apoio político necessário. Né? Quem são essas figuras que eu estou falando? Esse homem, esse grande latifundiário, um homem que tem um grande poder econômico naquela localidade, e tem os seus capangas que trabalham para ele, então, consequentemente, ele tem um forte poder militar, digamos, né? Forte poder militar, onde, de certa forma, aquela economia daquela cidadezinha, daquele vilarejo, ele depende direta ou indiretamente dele e da sua fazenda e dos seus negócios e dos homens relacionados a ele. E por isso ele acaba mandando e desmandando naquela cidadezinha. Quem é esse sujeito? Que figura é essa que eu estou falando? Muito bem, eu estou falando da figura dos coronéis. Né, o coronelismo, que tem tudo a ver com o quê? Com esse fenômeno aqui que a gente está trabalhando. Né? Então, aquele coronel que vai controlar o voto, que vai... E aí, cuidado, tá? Não é só de uma forma violenta, não. Porque, Jé, quando eu falo pra você assim, Jé, coronelismo, os coronéis que conseguiam o apoio da população, né, para os seus... Você já pensa logo o quê? De uma forma autoritária e violenta. Pensa ou não pensa? O coronel já fala assim, Raquel, vai votar ou não vai votar, que senão vai meter bala, não é isso? Você pensa logo de uma forma violenta, Jé. Você não está errada, não é que isso não acontecesse, Jé. Mas existe também aqui uma grande troca de favores. Coronel é aquele cara influente, coronel é aquele cara que consegue algumas coisas para aquela população. Coronel é aquele cara que, bem ou mal, é você que vai bater na porta dele para pedir ajuda se você precisar. É o coronel que, pela sua importância política, pressiona as autoridades para uma maternidade, quem sabe, ali naquela região. Entende? De certa forma, o coronel, ele é um grande facilitador, muitas vezes. Então, esse curral eleitoral, ele é formado não necessariamente na violência. Mas muitos procuram o curral eleitoral por livre e espontânea vontade. Claro, porque é uma carência, porque é uma necessidade. Perfeito? E esse voto aberto acaba permitindo o controle dele. Né? O coronel pode ver em quem você votou. O coronel vai saber em quem você votou. Então, tudo isso leva a um fenômeno político extremamente triste, né? O Brasil, ele vive um processo... por isso que a gente fala que a construção da democracia e da cidadania no Brasil é um trabalho ainda muito doloroso. A gente até hoje luta, né? Poxa, eu estava outro dia, eu vou dar um exemplo aqui. Como eu estou fechando a aula, eu vou falar uns exemplos de atualidade aqui. Acabou aqui no Rio de Janeiro, né? Nós fomos para o segundo turno na disputa para a prefeitura. E aí eu saindo na portaria, né? Virei pro meu vizinho de baixo, Paulão, e falei, ei, Paulão, vai votar em quem no segundo turno? De boa, né? Porque eu acho maneiro isso, a gente bater papo, independente da orientação política de cada um. Isso é legal, sadio. Aí ele falou, eu não voto mais há muito tempo, meu filho, querer bem mais velho, né? A partir de 70 anos você não é mais obrigado a votar. Ele falou que já não vota há muito tempo. Não sei quantos anos ele tem, mas não tem, parece ter muito mais, não. Ele bota essa pilha, mas não importa. E aí nisso vem passando uma outra vizinha que começa a falar um bando de coisa. Eu falei, caramba, calma, só perguntei quem iria votar, né? Fiquei meio... Aí passou outro amigo meu, portaria de prédio, né, gente? 284 apartamentos, é gente pra cacete circulando, né? Que é aquele horário de rush, saída de trabalho, né? E aí um amigo meu me puxa e fala assim, Renato, por isso que meu pai sempre falava, existem 3 coisas que não se discute: religião, futebol e política. E eu falei pra ele, discordo, meu querido amigo Jajá, um grande amigo meu, eu falei, discordo. Né? Eu acho que política, futebol e religião, não sei.
Mas política é uma coisa que nós temos a obrigação de discutir. Entende? Então você vê como é que, por N outros motivos, o nosso processo de construção da cidadania, nosso processo de construção de democracia, ele ainda é muito falho por outros problemas que também vivenciamos ao longo das nossas repúblicas. Tá? Ditaduras, né? E muito ainda falta de muito letramento, né? Ainda falta de uma política de educação efetiva do povo brasileiro. Temos 1000 fatores, não é só isso aqui que explica, mas isso aqui já nos mostra que o início da nossa república era de uma política fraudulenta, uma política manipulada, né, de voto extremamente controlado, e não é só controlado por isso aqui não, mas controlado também devido ao analfabetismo, à pobreza, à fome, à falta de acesso à terra, entre outras coisas. Beleza? E muitas dessas que eu acabei de citar permanece até os dias de hoje, então vocês veem o nosso desafio, não é verdade? E isso também vai ajudar a explicar o quê? Muitos dos movimentos sociais que aparecem na tua prova do Enem. Né? Quando você fala de canudos, de contestado, de cangaço, né? Tudo isso, de certa forma, está relacionado ao quê? A isso daqui. Beleza?